Olá, beleza? Tudo bem com vocês? Você que acompanha o meu canal, já gostaria de te agradecer, tá? Pelo prestígio de estar sempre aqui acompanhando os meus vídeos, tá? E hoje nós vamos começar uma série de videoaulas resolvendo questões de química. O tema de hoje é soluções, tá? Mais precisamente sobre concentração das soluções. E eu separei 2 exercícios para a gente responder aí baseado nesse tema soluções e você conseguir tirar suas dúvidas e aprender um pouquinho sobre esse tema que é bastante cobrado aí no ensino médio, principalmente no segundo ano do ensino médio e em provas futuras aí de vestibulares do Enem, tá? Você que é meu aluna aí do ensino médio da Escola Estadual Eduardo Milton da Silva, essas questões estão sendo cobradas aí no PET Complementar Volume 3 na primeira semana. Então, você, para acompanhar essa resolução, pega o seu material e depois da vinheta, vamos embora responder a questão. Beleza. Chegando aqui com 2 questões sobre concentrações da solução, das soluções. O que é concentração de soluções? A concentração das soluções vai medir para você a quantidade de soluto que você tem em determinado volume, tá? Você tem uma solução, ela é sempre formada por 2 partes. O soluto, que é aquele que sofre a dissolução, e o solvente, que é a substância que vai dissolver. Um faz ação, pratica ação, e outro sofre a ação. O que sofre a ação, né? Lembrando aí um pouquinho do sujeito aí no português, certo? O que sofre a ação é o soluto, o que pratica a ação é o solvente, tá? Então, soluções químicas, definição de solução: mistura homogênea que contém 2 partes, soluto e solvente, certo? Então, vamos direto para a questão da FUVEST aí, 2001. Considere 2 latas do mesmo refrigerante. Uma lata de refrigerante na versão Diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, ou seja, contém 300 ml e tem a mesma massa quando vazias, tá bom? O material que é formado a lata lá tem a mesma massa quando estão vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença entre a versão comum, que contém açúcar, né? Certa quantidade de açúcar, e a versão Diet, como você sabe, não contém açúcar, contém apenas uma massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se 2 latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. A lata com refrigerante comum tem uma massa de 331,2 gramas, e a lata de refrigerante Diet 306,2. Obviamente, né, aqui nós temos uma diferença por conta do açúcar. Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em grama por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente... Bom, então para a gente calcular a concentração comum, tá? Lembrando que a gente tem diversos tipos de concentrações, concentração comum, concentração em mol por litro, tá? Aí nós temos a porcentagem, que são temas que nós vamos trabalhando aí no decorrer do ano, tá? Mas agora o tema é concentração comum. A concentração comum, que é dada como esse C, ela é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Não confunda com densidade, tá? Que também é massa dividido por volume. Só que densidade é a massa do material dividido pelo volume que aquele material ocupa. Aqui não, é a massa do soluto, ou seja, a massa de uma das partes da solução dividido pelo volume da solução, certo? Muitas das vezes essa massa aqui, ela vem em grama, ela vem em miligrama, ela pode vir em quilograma,
tá? O volume pode vir em litros, pode vir em mililitros, enfim, unidades de volume. Mas aqui está pedindo a concentração em grama por litro. Então a massa tem que estar em grama e o volume tem que estar em litros. Ok? Então vamos buscar os dados da questão. A massa que nós vamos trabalhar aqui é a massa de açúcar, que é o soluto que foi dissolvido, né? Então, para a gente encontrar a massa de açúcar, sabendo que no refrigerante diet não tem açúcar e que a massa que tem lá no refrigerante diet ela é desprezível, então essa diferença entre o refrigerante comum e o refrigerante diet é o nosso açúcar que nós vamos utilizar para o cálculo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. 331,2 menos 316,2. Essa continha aqui vai dar quanto? 331,2 menos 316 vai dar 15. Então, esse 15, né, que são 15 gramas, é a massa de quem? De açúcar. Então, aqui nós temos nosso soluto. Então, aqui nós já temos a massa do soluto, né? É igual a 15 gramas, que é a diferença entre os refrigerantes. E o volume, quanto que é o volume? O volume é 300 mililitros, né? Como pede em grama por litro, então nós vamos transformar 300 mililitros em litros. Basta você dividir esse valor por 1000, que vai dar igual 0,3 litros. E nós precisamos encontrar a concentração. Então, C em grama por litro é igual à massa do soluto, nesse caso em grama, dividido pelo volume da solução em litros. C em grama por litro é igual a 15 gramas dividido por 0,3. C é igual a 50 gramas por litro. Certo, galera? Então, essa é a nossa resposta. Letra D de dado. Então, bastava você encontrar a massa do soluto, né? Que é a diferença aqui entre os dois refrigerantes, né? E pegar esse soluto e dividir pela massa da solução. Beleza? Próxima questão. Olha aí nossa questão 2. Questão 2. Nos seres humanos, o limite máximo de concentração de íons de mercúrio, que é o Ag2+, é de 6 miligramas por litro de sangue. É o máximo que você pode ter aí de mercúrio no sangue, que expressa a concentração molar é igual a... O que é concentração molar? Concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume. Quando não der o número de mols, vai te dar a massa do soluto e a massa molar, que, resumindo, é o número de mols, tá? Então, isso daqui é o mesmo N. Tá? Então, quando você quer encontrar o N, você divide a massa do soluto, vai te informar qual é a massa da substância que foi dissolvida e qual que é a massa molar dela. Isso é o N. Tá? Quando você não tem o número de mols, aí você vai ter uma fórmula assim, ó, que a concentração molar é igual à massa do soluto dividido pela massa molar daquela substância em questão, vezes o volume. Essa massa em grama e esse volume em litros. Então, a gente pode ter essas duas situações aqui para calcular a concentração em mol por litro, tá? Se te deu o número de mols, você divide o número de mols pelo volume, você vai achar a concentração molar, né? Que tem a unidade em mol por litro.
Se não te deu o número de mols, mas te deu a massa do soluto que foi dissolvida e a massa molar dele, você divide a massa do soluto pelo produto da massa molar com o volume, certo? E vai encontrar aqui a concentração mol por litro. Mas aqui, galera, deu o seguinte, nós temos 6 miligramas por litro e quer em mol por litro, né? Te deu a massa molar do mercúrio e está pedindo em mol por litro. Você tem uma concentração comum, neste caso ela está em miligrama por litro, e a questão quer saber em mol por litro. Existe uma maneira bem tranquila da gente transformar uma concentração gramas por litro em mol por litro. Basta você multiplicar a massa molar vezes a concentração mol por litro. Usando essa formulazinha aqui. Essa fórmula ela relaciona a concentração em gramas por litro em mol por litro. Então vamos retirar aqui os dados da questão, os dados que nós já temos, e começar a trabalhar o cálculo. Bom, eu vou usar essa fórmula, tá? Só que aqui, a concentração está em miligrama por litro. Eu vou transformar em grama por litro para eu poder trabalhar com essa fórmula gramas por litro. Então, se eu tenho 6 miligramas em 1 litro, isso equivale a quantos gramas nesse mesmo litro? Simplesmente eu vou pegar esse 6 e dividir por 1000. Dividir por 1000. Aí eu vou saber, né? De miligrama para grama eu vou transformar em grama, né? Vou pegar esse miligrama e transformar em grama. Para transformar em grama nós vamos dividir por 1000. Então 6 dividido por 1000 nós vamos ter 0,006 grama para esse nosso 1 litro. Tá? Então eu preciso converter miligrama para grama para usar essa fórmula, que ela é grama por litro. Então, quando você vai converter miligrama para grama, você pega o número e divide por 1000. A massa molar já foi informada, que é 200 gramas, e nós vamos achar esse M aqui, que é a molaridade, que é a concentração molar, que foi o que pediu. Então, vamos trabalhar com a fórmula. C em grama por litro é igual massa molar vezes a molaridade, né? Concentração molar. Concentração em gramas por litro nós já temos? Temos aqui, C 0,06 gramas em 1 litro. Então eu tenho 0,006 grama por litro em 1 litro. Então nós já vamos substituir aqui. 0,006 é igual massa molar 200 que multiplica o M. Então nós vamos usar agora a matemática, né? M é igual 0,006. Esse 200 está multiplicando, passa dividindo. Então M, que é a nossa concentração molar, é igual 0,00003. Só que nas alternativas nós não temos 0,00003. Nós temos em potência de base 10. Tranquilo, é só a gente colocar esse valor em potência de base 10. A vírgula está aqui. Nós vamos deslocá-la até perto do 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. Deslocamos 5 casas. Então, o resultado ficou 3 vezes 10 elevado ao expoente. O expoente vai ser negativo, porque nós deslocamos para a direita, e o valor dele vai ser a quantidade de casas deslocadas. Nesse caso, 5 casas. Então, 3 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Qual que é a nossa alternativa? Alternativa D de dado. Muito tranquilo, né, galera? Você pode brincar, entre aspas, aí com as concentrações entre grama por litro e mol por litro. Basta utilizar essa fórmula aí, você vai fazer essa
conversão, né? Essa associação aí entre as duas concentrações, ok? Finalizando a segunda questão da semana 1 para quem aí está com o Meu PET Complementar, volume 3. Próxima aula nós vamos dar sequência a essas correções, então fiquem atentos aí aos vídeos, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações aí para você não perder nenhuma correção dessa, beleza? Eu vou ficando por aqui, desejando a vocês bons estudos, marcando aí, como eu acabei de falar, novo encontro nesse mesmo canal aqui com a sequência das resoluções de química do PET Complementar volume 3, ok? Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!